Gade pode sentar-se. Um bom dia a todos vocês que estão presentes aqui em nossa comunidade, também aqueles que nos acompanham via virtual. Quero saudar a vocês com a palavra bíblica, que é lema da nossa semana, palavra do livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 1, que diz: Deus nos deixou a promessa de que podemos receber o descanso de que Ele falou. Deus nos deixou a promessa de que podemos receber o descanso de que Ele falou. Em Deus nós encontramos aquilo que nós necessitamos. Jesus Cristo convidou tantas vezes as pessoas a virem até Ele, aquelas pessoas que estavam cansadas e sobrecarregadas. Ele quer oferecer descanso, paz, Ele quer oferecer aquilo que nós necessitamos para a nossa vida, fortalecimento na fé, a partir do seu amor e da sua graça. É sob estas palavras que nós nos reunimos em comunhão, nós aqui na comunidade presencialmente e você que nos assiste. Estamos todos e todas irmanadas numa mesma fé em nosso Senhor Jesus Cristo, que é para nós fonte de vida, fortalecimento, para seguirmos o nosso caminhar na certeza de que Ele, o nosso Deus, está conosco, caminhando junto conosco no dia a dia de nossa vida. É assim que nós nos congregamos, nos irmanamos na fé em nosso Deus. Convido para iniciarmos cantando o número 25, lembrando que nós não estamos de máscara, mas estamos a 5 metros de distância das pessoas da comunidade e assim cumprimos as normas e orientações da vigilância e de saúde. Sua
Lembramos que quem tiver pedido de oração, quem está presente na igreja pode passar os pedidos para a Rosane, que ela anota, e quem estiver nos assistindo pode colocar ali junto na live e a gente poderá incluir então na nossa oração de intercessão ao final do culto. Convido aqueles e aquelas que podem a ficarem de pé. Aqui nos reunimos como irmãos e irmãs na fé, pessoas chamadas por Deus para a comunhão. Por isso nos colocamos na presença do nosso Deus e invocamos o seu Santo Espírito. Vem Espírito Santo, Espírito do Pai e do Filho, que nos acolhe em graça e misericórdia. Vem Espírito Santo de Deus, Espírito de sabedoria, da coragem e da esperança. Vem Espírito do amor, da comunhão e da partilha. Vem nos reunir como tua comunidade. Amém. A palavra das senhas do dia de hoje, palavra de Tito, capítulo 3, versículos 4 e 5 diz: Quando Deus, o nosso Salvador, mostrou a sua bondade e o seu amor por todos, Ele nos salvou porque teve compaixão de nós e não porque nós tivéssemos feito alguma coisa boa. Deus nos salva em Jesus Cristo porque tem compaixão de nós, porque o seu amor por nós é muito maior do que as nossas falhas e do que os nossos erros. Assim não precisamos fazer nada para alcançar a graça de Deus, porque Ele nos oferece como presente o seu amor e a sua misericórdia. Basta nos colocarmos diante dEle em arrependimento e humildade, confessando a Ele os nossos erros, as nossas falhas. Assim nos unimos em oração e confessamos a Deus os nossos pecados. Oremos. Pai de amor, de misericórdia, colocamo-nos humildemente diante de Ti para pedir perdão pelas nossas falhas e pelos erros que cometemos contra o nosso próximo e contra Ti, seja em pensamentos, palavras, ações e omissões, de maneira consciente ou até mesmo inconsciente. Muitas vezes, ó Deus, nem percebemos o nosso pecado, pois olhamos para a vida a partir de nós mesmos e de nossos interesses. Perdoa-nos, Senhor, quando por isso deixamos de amparar e cuidar das pessoas que estão sofrendo. Perdão, Senhor, pelas vezes em que nos calamos diante de injustiças. Perdão, Senhor, pelas vezes em que fechamos os nossos olhos para situações que negam a Ti e a Tua vontade em nosso mundo. Perdão, Senhor, pelas muitas vezes que não valorizamos o grande sacrifício que Teu Filho, nosso Senhor Jesus, fez por cada um e cada uma de nós na cruz, para que tivéssemos acesso ao perdão e à salvação, e assim falhamos no testemunho. Perdão, Senhor, pedimos humildemente, quando chegamos diante de Ti, aqui e agora, buscamos o Teu perdão e a Tua graça. Apaga de nós, Senhor, toda a nossa culpa e que a Tua misericórdia envolva as nossas vidas para vivermos em fidelidade a Ti. É em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, que pedimos. Amém. Ao confessar os nossos pecados, nós nos colocamos aos cuidados do nosso Deus, que em Cristo Jesus nos oferece o seu amor e a sua graça. É esse Cristo quem diz: Vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu lhes darei descanso. O amor de Deus por nós nos oferece perdão e salvação. Por isso anuncio a vocês que confessaram os seus pecados com sinceridade, recebam o perdão do nosso Deus. Os seus pecados estão perdoados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos. Querido Deus, amado Pai, viemos aqui como Teu povo, Senhor, buscando a Tua presença, que é vida para a nossa vida. Queremos encontrar-te, Senhor, nesta comunhão e queremos oferecer-te a nossa vida, o nosso tempo, os nossos dons. Alguns de nós, Senhor, vêm alegres e outros tristes, cansados. Alguns sorriem, Senhor, e outros choram. Mas todos nós, ó Deus, Te buscamos porque necessitamos de Ti. Queremos que nos olhes com Tua misericórdia paterna e queremos que nos fales com a Tua voz materna. Queremos que nos anime e fortaleça na fé.
Viemos, Senhor, como teus filhos e tuas filhas, buscando a tua presença e a tua santa palavra, que é vida para a nossa vida. Estamos prontos, Senhor, para ouvir-te falar. Amém. Comunidade queira sentar-se. Cantamos o hino 150. Nossa palavra de orientação nesta manhã se encontra no evangelista Mateus, capítulo 15, do versículo 21 ao versículo 28. Convido quem puder que se coloque de pé. Mateus 15, 21 a 28, esta palavra diz assim: Saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que tinha vindo daqueles lados clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Então os seus discípulos, aproximando-se, disseram: Mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajude. Jesus respondeu: Não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher disse: É verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou: Mulher, que grande fé você tem, que seja feito como você quer. E desde aquele momento a filha dela ficou curada. Até aqui, palavra do Senhor. Amém. Comunidade queira sentar-se.
Graça e paz a todos e todas vocês da parte daquele que era, que é e que há de vir, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Somos mendigos, isto é verdade. Martim Lutero, ele tinha esse hábito de expressar em pequenas frases aquilo que povoava o seu pensamento. Somos mendigos, isto é verdade. Esta frase foi encontrada escrita num bolso dele, depois da sua morte. Ele tinha sido enviado a Eisleben, sua cidade natal, e lá ele foi enviado para ajudar, para acabar com uma briga, uma desavença entre irmãos. E ele faz esse papel, resolve. Os irmãos fazem as pazes, mas ele adoece e morre. E ele tinha essa frase: somos mendigos, isto é verdade. Interessante, depois de tudo aquilo que Martim Lutero vive, depois das 95 teses, depois do movimento da Reforma, depois de traduzir a Bíblia do grego, do hebraico para o alemão, depois de ter feito todo um movimento pela educação dentro da Alemanha, depois de tudo isso, que a gente vê que são coisas grandiosas que aconteceram, ele tinha essa percepção: nós somos mendigos, isto é verdade. E essa percepção a gente vê que também se dá nesse nosso texto, no texto da mulher cananeia. Olhamos esse texto e também percebemos que é verdade, nós somos mendigos na presença de Deus. Esse texto aqui, ele mexe conosco, ele até nos incomoda. Tem um comercial de uma rádio que eu ouço que diz, alguém comentando filmes de cinema, ele diz alguns diálogos pesadíssimos aqui. E é aquilo que a gente enxerga aqui nesse diálogo de Jesus com a mulher cananeia. Diálogos pesadíssimos. Aliás, Jesus já tinha tido diálogos pesadíssimos. Antes desse nosso trecho, ele tinha tido esses diálogos com os fariseus, que tinham uma versão diferente sobre pureza e impureza, fizeram uma crítica aos discípulos que não se lavavam direito para comer, e Jesus se retira dali. Jesus vai para essa região de Tiro e de Sidom, uma região gentia, de origem não judaica, de um povo que era pagão, adoravam outros deuses, tinha uma outra cultura. Era um povo que não quis adorar a Deus, não quis viver sob a sua lei. Um povo que foi expulso da terra prometida. Então eles não tinham uma boa afinidade, mas Jesus vai para aquela terra. E ele encontra uma mulher bem peculiar, uma mulher diferente. E ela apresenta o seu clamor. Ela usa títulos salvíficos que só o povo judeu conhecia. Ela fala filho de Davi, reconhecendo que ele era Messias, que ele era aquele que haveria de vir para salvar o seu povo. E olhando no testemunho veterotestamentário, lá no Antigo Testamento, nós vemos que há uma promessa de que esse Salvador vai reunir todos os povos também. De repente ela tinha ouvido algo parecido. Ela apresenta o seu clamor porque ela está sofrendo. Ela está sofrendo pela dor de uma filha, como diz o nosso texto, que está horrivelmente endemoniada. E ela precisa da ação de Deus. Ela precisa da ação de Jesus, ela precisa de um milagre para a sua vida. E ela sabe que esse milagre ela só vai encontrar em Jesus. E ela clama. E diante do seu clamor, aí está a primeira coisa que surpreende. Jesus se cala. Diz o nosso texto aqui, Jesus não respondeu palavra. Como é difícil lidar com o silêncio de Deus diante de um clamor nosso, de uma necessidade nossa. E isso algumas vezes acontece no nosso viver. Isso acontece na Bíblia em vários momentos. Jó, ele estende o seu clamor durante 40 capítulos e Deus silencia.
O salmista muitas vezes também fala disso, né? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, os meus ossos secaram, né? A minha garganta secou, eu sinto o peso da minha carne. Eles convivem com o silêncio de Deus. A pergunta é o que nós faríamos diante do silêncio de Deus. Nós, quem sabe, gritaríamos com raiva, quem sabe abandonaríamos a fé, tipo, não está funcionando comigo, então eu não sigo mais essa coisa, eu não creio mais. Será que nós faríamos um tipo de barganha, e isso é bem nosso, né? A gente sempre tem, promessa é um negócio que é barganha, né? A gente faria alguma coisa dessa? Se o Senhor fizer isso, eu farei aquilo. Quem sabe ofereceria um pouco de dinheiro? Será que essa mulher tinha? Não diz no nosso texto. De repente tinha, poderia oferecer, quem sabe alguma coisa em troca. Mas ela manteve a confiança. Diante do silêncio, ela não desiste. Apesar do silêncio de Jesus, ela continua insistindo. Ela insiste e ela grita. Os discípulos não conseguiram lidar com o silêncio de Jesus. O silêncio de Jesus não foi um não, só foi um silêncio. E para nós também é difícil conviver com o silêncio. Muitas vezes nós preenchemos a nossa vida com os nossos barulhos. Os discípulos não conseguiram lidar com o silêncio de Jesus e eles fazem algo pedindo que Jesus mandasse a mulher embora. Aliás, parece que as soluções dos discípulos são essas. Né? Nos capítulos anteriores, na reflexão que nós fizemos aqui sobre a multiplicação dos pães e dos peixes, a solução dos discípulos era a mesma. Que criatividade! Eles disseram, manda embora. Né? E agora a mesma coisa, a mesma solução os discípulos têm. Eles não querem envolvimento e diz, mande essa mulher embora, porque está gritando atrás de nós. Eles se incomodam com o grito, com o clamor, mas Deus não é assim. Deus ouve o clamor do seu povo. O grito do seu povo nunca incomodou a Deus. Muito pelo contrário, numa outra passagem, bem lá adiante, diante de um cego, o cego chamado Bartimeu, ele também grita pela misericórdia de Deus, porque ele sabe que também em Jesus está a solução para a sua vida. E Jesus, as pessoas fizeram a mesma coisa, cala, fica quieto, não faz barulho, não interrompa o mestre. Mas nunca incomodou o mestre, ele chama e traz para si e o cura também. Essa mulher vem, apesar do silêncio de Jesus, ela vai e adora Jesus. Adorar e ajoelhar no grego tem a mesma raiz. Ela se ajoelha, ela adora Jesus, ela não desiste. E ela não desiste porque ela não tem outro recurso. Ela sabe que aquilo que ela precisava estava somente em Jesus Cristo. E é isso que ela faz. Ela não tem um plano B. É Jesus ou Jesus. E ela insiste. E aí vem uma coisa que é, de novo, um diálogo pesadíssimo e estranho. Jesus vem falar de cachorro, né? Jesus fala que primeiro ele veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel, né? E ela deve ter ouvido alguma coisa sobre Jesus. E Jesus fala que não é certo tirar o pão dos filhos e deixar para os cachorrinhos. Se alivia um pouco essa questão do diálogo. A questão aqui era dos animais de estimação, né? Os cachorrinhos que a gente tem em volta da gente, dentro da casa. Mas eu acho que não alivia tanto assim esse diálogo. Jesus está dizendo para essa mulher que ela é tipo cachorro, né? E essa mulher, ela ainda assim, ela não desiste. Ela está baseada unicamente na sua fé.
Ela estende a sua mão diante de Jesus e ela não retira até que Jesus a responda positivamente. E é isso que ela faz, ela não se defende. Ela aceita aquilo que Jesus disse para ela. Ela, quando ouviu falar da supremacia, então, de repente, de um povo em relação ao outro, ela não passa a defender o seu povo, dizendo, olha, meu povo é tão bom quanto o seu. O teu povo, aliás, nem é tão grande coisa assim. Ou ela poderia agir e falar em seu favor, eu sou uma boa mulher, eu faço a minha parte, eu ouvi do Senhor, né? Ela faz simplesmente colocar a sua fé diante de Jesus, de mãos vazias, sem nada para colocar em seu favor. E a sua fé diz, olha, o amor de Deus é abundante, Ele é grande demais, Ele é tão grande que dá para os filhos que estão na casa, mas as migalhas me bastam, e as migalhas são suficientes para mim, as migalhas são boas para mim. Ela quer as migalhas que vêm da mesa dos filhos. Elas sabem que o amor de Deus, ela sabe que o amor de Deus extrapola essas fronteiras. E ela manifesta assim a sua fé diante de Jesus. E essa manifestação de fé dela, ela impressiona Jesus. E olha que Jesus não é de se impressionar fácil. Diz ali, Jesus exclamou, mulher, que grande fé você tem. Isso que Jesus disse, grande é a sua fé, só aconteceu para duas pessoas, e duas pessoas que não eram de origem judaica. Para essa mulher cananeia e para o centurião romano, que também clama a Jesus em desespero. Jesus diz, grande é a tua fé. Nem os discípulos de Jesus ouviram isso. Jesus, aliás, diz o contrário para os seus discípulos, né? No texto onde Jesus estava lá acalmando a tempestade e os discípulos estavam aterrorizados com a tempestade, Jesus fala para eles, olha, gente, homens de pequena fé, por que vocês duvidaram? É claro que a gente não tem aqui um medidor de fé, né? Mas essa mulher, ela impressiona Jesus e Jesus diz, grande é a tua fé, que seja feito conforme você quer. E daquele momento em diante, a filha dela ficou curada. De repente ela tinha colocado a sua fé diante de Jesus naquilo que ela já tinha ouvido falar dele. Lá nas bem-aventuranças, no capítulo 5 do mesmo evangelho de Mateus, Jesus fala, bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, e ela crê. Martim Lutero diz que ela crê nas palavras de Jesus, e ela aceita para si, e ela fica lá até que Jesus honre a palavra dele, e Jesus o faz. Jesus se surpreende. E assim, esse texto fala da pura graça de Deus para o nosso viver. E aqui de novo, nós nos perguntamos como é que nós nos achegamos a Deus. Como é que nós nos apresentamos diante de uma dificuldade ou do viver a fé com Cristo Jesus? Será que nós nos achegamos a Deus com as nossas promessas? Se o Senhor fizer isso, eu faço aquilo. Ou às vezes entra a questão dos fariseus, a gente às vezes faz isso inconscientemente, a gente se compara, a gente diz, tem tanta gente ruim no mundo, o Senhor podia me ouvir. Ou faz como o fariseu e o publicano naquela oração no templo. O fariseu agradecia a Deus, mas de uma maneira impressionante. Ele dizia, graças te dou, Senhor, porque eu não sou igual a esse aqui. Muitas vezes nós agimos assim. Muitas vezes nós achegamos a Deus com as nossas realizações. Nós somos metidos a grandes coisas. E Deus nos coloca no lugar, no silêncio. Assim como no silêncio de Jesus, essa mulher descobriu que ela não tinha nada.
ela sabia disso. Ela tinha essa noção que Martim Lutero tinha no seu bolso nos últimos dias da sua vida. Nós somos mendigos, isto é verdade. E da graça de Deus ela quer viver, e da graça de Deus ela recebeu aquilo que ela precisava, não no seu tempo, quem sabe não do seu modo, mas ela recebeu aquilo que ela precisava de Deus. É assim que nós precisamos nos achegar a Deus, não cheios de nós mesmos, não com as nossas realizações, não com aquilo que nós somos, não com aquilo que acumulamos, não com aquilo que achamos que podemos fazer. Eu sempre digo que nós não temos nada para dar para Deus que já não seja dele. Então nós estamos diante de Deus de mãos vazias, sempre. E Deus vem e nos coloca, e Ele nos ouve, e Ele nos alcança, e o seu amor, Ele vai nos renovar. No nosso batismo, nós somos revestidas da natureza de Cristo. Nós vivemos a partir da fé. Na ceia que nós celebramos aqui, nós somos alimentados por Deus. Deus nos fortalece no nosso viver, em seu corpo, em seu sangue, na sua entrega em nosso favor. Nós fazemos parte do verdadeiro Israel, não daquele que está ligado a uma etnia, a um lugar específico no globo terrestre, mas aquele ligado por aquilo que Jesus Cristo fez por nós. Esse é o tamanho da graça de Deus, o amor de Deus que nos alcança, que engloba todo o nosso viver. A partir daí, a nossa gratidão. A partir daí, nós reconhecemos que Deus dá o sustento do nosso viver e que a partir dele nós vivemos. A partir do seu amor, ele nos conduz. Às vezes não do nosso tempo, às vezes não do nosso jeito, mas Deus ouve o clamor do seu povo. Deus não se importa com gritaria, Deus não se importa com o clamor no sentido de incomodar-se. Ele ouve e vai em sua direção. E isto é uma certeza, que Deus possa abençoar a sua palavra, que Deus possa abençoar o nosso viver. Na consciência de que somos dependentes da graça, saibamos que Deus nos quer ofertá-la. Amém. Nós queremos responder à palavra de Deus, confessando nossa fé através do credo apostólico. Convido quem puder que se coloque de pé. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Comunidade queira sentar-se. Convido para cantarmos hino número 170.
estende a mão aos que vivem sem paz, pois compreende a sua dor. Aos cansados e aflitos convida a chegar, seja qual seu fardo for. Nicodemos de noite Jesus procurou, com a mente a duvidar. A palavra do novo nascer pela fé trouxe luz ao seu pensar. Madalena não pôde ao mestre falar, de vergonha e dor chorou, compreendendo a linguagem do coração, o Senhor lhe perdoou. Os discípulos todos, com Pedro e André, homens falhos, falto e eu, recebidos foram por Cristo Jesus, atendendo o chamado seu. Só Pilatos e Judas se foram vazios, e sem luz seguiu Caifás, rejeitando a palavra do Filho de Deus, rejeitaram graça e paz. Meu irmão, tu precisas falar com Jesus, tu precisas de comunhão, convivendo com Cristo e o povo seu, vencerás a solidão. Momento para os nossos avisos. Nosso próximo culto, então, domingo que vem, dia 23 de agosto, às 9 horas da manhã. As ofertas do nosso culto de hoje são destinadas a nível local para os trabalhos da própria paróquia e comunidade. Então, as ofertas estão sendo feitas através dos envelopes que estão nos bancos, podem ser colocadas nas cestinhas na saída, e assim não temos, então, essa manipulação. E quem nos assiste também quiser ofertar para os trabalhos da comunidade, pode fazer isso na Secretaria da Comunidade. Lembramos que a Secretaria está atendendo em horário normal, das 13h30 às 17h30. Também os trabalhos pastorais de atendimento estão acontecendo conforme as solicitações, respeitando então também as regras de distanciamento e saúde. Pergunto se temos aniversariantes deste mês de agosto. Aqui, que dia? Dia 18. Mais alguém? Aniversário de batismo, quem foi batizado no mês de agosto? E aniversário de casamento, quem recebeu a bênção matrimonial no mês de agosto? Aniversário do seu pai semana que vem, que dia? Dia 25, então seu Armindo estará também de aniversário, completando mais um ano de vida. Sua mãe também, dia 21, como é que é o nome dela? Eufrida. Dia Sueli Rockenbach, também dia 24 de agosto. Então temos vários aniversariantes neste mês. Mais alguém? Também de vocês que nos assistem, nos acompanham, nós desejamos a vocês que completam mais um ano de vida as bênçãos de Deus, porque sabemos que completar mais um ano de vida é presente e dádiva da graça e do amor do nosso Deus. Então desejamos aos aniversariantes que Deus abençoe, que Deus continue sustentando a sua vida com a sua graça e com a sua misericórdia em todos os dias. Então nossos parabéns, desejamos felicidades a vocês, que Deus sempre os abençoe. Queremos também agradecer
as pessoas que nos auxiliaram na realização da nossa feira de cucas, que nós tivemos neste fim de semana, sexta e sábado. Agradecemos desde as pessoas que ajudaram com doações, aquelas que ajudaram a divulgar e também aquelas que doaram do seu tempo, dos seus dons e vieram também trabalhar, nos auxiliar nesse dia. A feira de cuca foi novamente um sucesso, que é uma alegria para nós, mesmo nesses tempos que nós vivemos, mantivemos todas as regras de segurança e tudo ocorreu de uma maneira boa e tranquila. Então o nosso agradecimento, e se alguém ainda quiser alguma cuca, temos ainda pouquinhas ainda que sobraram, então podem aproveitar depois do culto também. E depois do culto então, temos também o nosso cafezinho, mantendo também todas as orientações de saúde, podem ficar à vontade. Então, cafezinho com cuca, isso, cafezinho com cuca, que é bem importante. Então são esses os nossos avisos. Convido para nos unirmos em nossa oração de intercessão. Convido aqueles e aquelas que podem a ficarem de pé. Amado Deus, que em Jesus Cristo nos cercas com teu amor e enche nossas vidas de possibilidades. Pela tua graça podemos viver em liberdade e amor, perdão e solidariedade, dignidade e justiça. Fortalece-nos, Senhor, no testemunho e vivência do Teu Evangelho, para que todas as pessoas possam viver essa vida abundante que Tu queres para todos e todas nós. Dá, Senhor, que ao encontrarmos descanso em Teus braços, possamos também ser instrumentos da Tua graça e amor, servindo a Ti em todos os dias de nossas vidas. Misericordioso Deus, nosso Pai, nossa sociedade e nosso mundo ainda não aprenderam a viver segundo a Tua vontade. Por isso, ó Deus, muitas são as pessoas que sofrem pelas injustiças, pela falta de alimento, pela falta de trabalho que traz dignidade e sustento, pelas inúmeras situações de violências que atingem especialmente as pessoas mais frágeis em nossa sociedade. Desperta, Senhor, pessoas que lutem para que essas situações sejam transformadas, pois o Teu desejo para todos e todas nós é que vivamos em paz e amor. Intercedemos, Senhor, pela Tua misericórdia e cuidado, as tantas pessoas atingidas direta e indiretamente pela pandemia de Covid-19. Tem misericórdia, Senhor, do Teu povo. Consola, ó Deus, as milhares de famílias que choram a perda de seus entes queridos devido a este vírus. Fortalece, Senhor, as pessoas que lutam por suas vidas em casa e leitos hospitalares. Proteja, Senhor, e sustenta os profissionais da saúde que estão nesta batalha diariamente, lutando pela vida de tantas pessoas. Desperta também, ó Deus, a solidariedade, o amor aos que necessitam de ajuda neste momento. Pedimos, Senhor, que Tu estejas olhando com misericórdia para todos e todas nós. Pedimos, Senhor, e intercedemos pela Tua Igreja em todo o mundo e por nossa comunidade. Que o testemunho do Teu Evangelho seja a luz nestes tempos em que vivemos. Que possamos servir a Ti, ó Deus, semeando a esperança, a solidariedade e o amor que recebemos de Jesus Cristo. Pedimos, Senhor, de forma especial, pela família enlutada do Sr. Daci Roden. Acompanha o Senhor com a Tua mão, fortalece o Senhor, traz paz aos seus corações. Assim também, Senhor, enxuga dos olhos as lágrimas de todas as pessoas enlutadas. Pedimos, Senhor, e agradecemos pela recuperação do seu Ari Ben. Agradecemos, Senhor, pelo Teu cuidado até aqui e pedimos que Tu continues sustentando a ele para que ele possa se recuperar e estar logo junto à sua família. Pedimos pelo Teu cuidado, Senhor, a todas as pessoas doentes dentro e fora de nossa comunidade. Que a Tua presença junto a elas, Senhor, seja fortalecimento. Guia e ampara, Senhor, os médicos no cuidado com a saúde. Dá-lhes sabedoria, Senhor, para cuidar de tantas vidas que Tu confiaste a eles. Pedimos também, Senhor, pela Tua bênção para o Josimar neste novo projeto de música online que ele está iniciando. Abençoe e conduz, Senhor, com a Tua luz. Dá, Senhor, que seja um projeto abençoado.
Pedimos, Senhor, pela vida de cada um e de cada uma de nós que aqui está junto a Ti e aqueles que mantêm comunhão conosco de forma online. Sustenta-nos, Senhor, nos momentos difíceis de nossas vidas, para não cairmos na tentação das mentiras e falsidades, nem dos caminhos fáceis, mas que proclamemos, Senhor, o caminho, a verdade e a vida que Cristo nos ensinou. Dá que possamos colocar, Senhor, nossas preocupações em Tuas mãos, para que Tu nos conduzas. Pedimos assim, ó Deus, pela Tua bênção e cuidado sobre a nossa vida e de nossas famílias. Guia-nos sempre, ó Deus, com a Tua luz em todos os nossos dias. Tudo mais, Senhor, que trazemos em nosso coração e pensamento, colocamos em Tuas mãos quando juntos e juntas oramos em confiança com as palavras que Teu Filho Jesus nos ensinou a dizer. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A promessa de Deus que nós ouvimos no início do nosso culto nos fala deste cuidado do nosso Deus, de que nele podemos encontrar o descanso que nós precisamos, a paz e o fortalecimento que necessitamos. Assim nós queremos receber mais uma vez a bênção de Deus, que é sinal de que Ele permanece conosco em nossa vida, nos guiando, nos protegendo e nos amparando. Assim eu convido a todos nós, também aqueles que nos assistem, a receber a bênção do nosso Deus. Que o Senhor te abençoe e proteja, que o Senhor guarde o teu caminhar, que o Senhor te olhe com amor e te mostre sempre a sua bondade. Que o Senhor esteja ao teu lado, sempre, de dia e de noite. Que o Senhor te olhe com amor e te conceda a sua paz, para viver a vida em plenitude e liberdade. Assim abençoe a ti, o nosso Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Cantamos nosso hino de bênção. Bênçãos virão sobre ti, te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor. Todos os povos da terra te temerão, pelo nome do Senhor. Bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres. O Senhor
Que assim possamos viver a nossa vida sob a bênção do nosso Deus. Como nós cantamos, as bênçãos de Deus vêm sobre aqueles que vivem a partir da palavra de Deus, aqueles que ouvem a sua voz e se deixam guiar por este Deus que nos acompanha, que nos ama e que cuida de nós. Que assim sejamos todos abençoados neste final de semana que está terminando, nessa nova semana que se inicia. Que Deus acompanhe a cada uma de vocês com o seu cuidado e com a sua proteção. Vão assim na paz do nosso Senhor e sirvam a Ele com alegria em seu coração no dia a dia de suas vidas. Um abençoado domingo a todos e todas vocês. Amém.